Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, programa da TV Alterosa, que é realizado em parceria com o Portal UAI e com o jornal Estado de Minas. Hoje estamos recebendo o conselheiro Gilberto Diniz, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, viu, presidente, por ter aceitado o nosso convite, vir aqui ao Em Minas. Eu estou agradecido de participar do seu programa, Ben, que já é aí um líder de audiência com grande repercussão no Estado. É um prazer estar aqui, bater esse papo com você. Vamos começar esse bate-papo já. Lembrando que a íntegra dessa entrevista você também vai poder ler na edição de amanhã do jornal Estado de Minas. Esse programa tem 2 blocos aqui na TV Alterosa e o terceiro bloco que é veiculado exclusivamente no canal do YouTube do Portal UAI. Então, como eu sempre recomendo, quando estiver terminando o segundo bloco, você já acessa aí youtube.com/portaluai para continuar acompanhando esse bate-papo que está começando agora. Presidente, queria começar por um assunto que está nos noticiários aí direto já há algum tempo, alguns meses, que é essa questão da dívida de Minas Gerais com a União, não é? Como é que o Tribunal de Contas acompanha, qual é o papel do Tribunal de Contas nessa renegociação da dívida? 170 bilhões, né? É um valor bastante expressivo. Né? Chegamos aí nesse montante de mais de 170 bilhões de reais. E o tribunal faz um acompanhamento da dívida na prestação de contas do governador, que é enviada anualmente para o tribunal. Então, em todo o exercício financeiro, o tribunal faz um acompanhamento dessa dívida e sempre faz recomendações, de modo ali a conter o crescimento dessa dívida e do passivo do Estado. Me recordo que acho que no exercício de 2010, o tribunal fez um grande estudo quando as contas do governador estavam sobre a relatoria do então conselheiro Sebastião Elvésio. Sim. Fez um trabalho aí até em nível nacional que houve uma grande repercussão até para a repactuação dos encargos dessa dívida. Então, o senhor lembra que ano que foi? Salvo engano, é no exercício financeiro de 2010. E era quanto a dívida? Não, na época eu não sei te precisar o valor, mas também já era um valor que já estava preocupando. Geral. Devido ao seu crescimento, né, anual que estava ocorrendo dos exercícios financeiros passados. E aí o que aconteceu? Foi feito esse estudo? Na época foi feito e a União aqueceu em fazer uma repactuação ali do índice que era usado para a correção do valor da dívida. Na época, acho que se passou a usar o INPC, fruto desse trabalho aí que foi capitaneado à época pelo conselheiro Sebastião Elvésio, que hoje já está aposentado. E apesar de as recomendações serem feitas pelo Tribunal de Contas, o que se vê na prática é que a dívida segue crescendo. Por que não se consegue controlar isso? O que é que acontece? Bem, isso é fruto de uma conjuntura econômica, né? Que não só o Brasil, como o Estado de Minas passou, que vem derivado de crises mundiais, que com a globalização acaba repercutindo também aqui no Brasil e nos entes federados. Então, há uma diminuição da arrecadação, então o Estado se vê aí na obrigação de firmar operações de crédito, né, para pagar as obrigações. Então, isso é uma crescente que é resultado aí de uma conjuntura política e econômica. Essas recomendações, elas não têm força. Qual é o grau, qual é a força dessa recomendação? O governador, por exemplo, não é obrigado a segui-las. São só recomendações, é isso? Recomendação, em princípio, o agente público que a recebe não é obrigado a cumpri-la. O tribunal faz um apontamento que aquilo ali está talvez fugindo de um padrão que seria de normalidade, e isso fica ali ao arbítrio, em princípio, sobre a oportunidade e conveniência ali do gestor em aquecer ou não aquela recomendação. Então, na maioria das vezes, eles atendem ou não, mas
aqui no estado de Minas, igual eu lhe disse, é uma conjuntura aí de fatores até externos, né, a nossa economia que impactaram aí no crescimento aí vegetativo dessa dívida. Um conjunto de fatores. Né? Exatamente. Presidente, e assim, a discussão tem pegado fogo aí nos últimos dias, inclusive com, por exemplo, as propostas do senador Rodrigo Pacheco, né? A questão da Codenge, da CEMIG, né? Isso lhe é simpática, essa proposta? O que o senhor acha, por exemplo, dessa proposta? Essas segundas ou terceiras vias que estão sendo apresentadas tanto pelo senador Rodrigo Pacheco, que hoje é o presidente do Congresso, e agora também me parece que o presidente da Assembleia também levou ao governo federal mais uma proposta. Eu sou simpático a que se construa uma outra via, porque a via que está sendo imposta, eu entendo que ela está sendo imposta pela União, que é essa renegociação ou esse regime de recuperação fiscal, na minha visão, ela é uma intervenção branca no ente federado, porque ela impõe medidas que o ente federado tem que cumprir, assim, desconhecendo o governo local, como é o caso mesmo de privatizar empresas estatais, não poder fazer reajuste dos servidores. Então, onde fica a autonomia do ente federado, eu entendo que isso é uma imposição, e isso, na minha visão, é uma intervenção branca da União. Eu entendo que a União, dentro do federalismo cooperativo que foi engendrado na Constituição da República, ele deveria procurar auxiliar os entes federados, porque não importa a uma federação, como é o caso do Brasil, né? Federação Brasileira, que é formada por entes federados, e aqui nós temos até uma federação atípica da federação tradicional, como, por exemplo, os Estados Unidos. A Federação dos Estados Unidos, ela é composta pela União e pelo Estado. Então, são duas esferas. No Brasil, nós temos 3 esferas de governo. Nós temos a União, os estados e os municípios. Uhum. Os municípios, hoje, eles são entes federados. Então, dentro dessa perspectiva, a Constituição construiu um federalismo de cooperação, que os entes devem cooperar um com os outros para cada um realizar as suas atribuições constitucionais. Então, eu entendo que dentro ou na linha deste federalismo cooperativo, a União tinha que auxiliar os entes federados que estejam em pior situação. E ela cobra, na minha visão, assim, encargos da dívida muito altos. Eu entendo que antes de tudo, antes de qualquer coisa, deveria ser feita aí uma revisão desses contratos da dívida para ver o que pode ser feito com esses índices, né, que que incidem sobre a dívida, né? Talvez poderiam ser uns índices melhor avaliados, uns índices mais baixos. E ainda tem os créditos que Minas tem da Lei Candir, né? Ainda tem essa... A Lei Candir foi outra ação, né, do governo federal que trouxe muito prejuízo para o estado de Minas Gerais, e como também o estado do Pará, que é um estado de vocação minerária. Então, o estado deixou de arrecadar muitos recursos por causa dessa lei nacional, né, federal, que desonerou aí a taxação aí dos produtos semi-elaborados. De uma maneira simples, assim falando, dava para fazer uma compensação, né? A Lei Candir, quanto que nós temos aí? X. Quanto que é a dívida? Y. Vamos fazer X menos Y. Chegou-se a uma compensação, mas eu entendo que os valores foram muito baixos. Subavaliados. Eu acho que deveria ter sido uma compensação com valores maiores, porque pelos cálculos que foram feitos aí, o estado de Minas Gerais deixou de arrecadar bilhões e bilhões de reais. Presidente, vamos fazer um rápido intervalo? Sim. E aí nós continuamos o papo no próximo bloco. Gente, vamos rapidinho para o intervalo, tá bom? Voltamos já já.
Estamos de volta com Em Minas, hoje conversando com o conselheiro Gilberto Diniz, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Presidente, há mais ou menos 2 semanas o tribunal suspendeu uma licitação num valor muito expressivo, 542 milhões de reais do governo de Minas, que segundo o Estado, esses recursos seriam usados para reparos preventivos, corretivos no patrimônio, né, nos prédios, enfim, em vários lugares onde seriam necessários reparos a serem feitos. Quais foram os problemas encontrados pelo tribunal nessa licitação? Beni, o tribunal, dentro da sua atuação que a gente chama de uma fiscalização concomitante porque ela se dá par e passo com a ação que está sendo ou com a prática do ato. Então, perfeito. Por exemplo, nesse caso específico que você citou, foi editado um edital de licitação. Então, o tribunal, dentro do seu poder de fiscalização, da boa alocação dos recursos e dos bens públicos do Estado, e a fiscalização do tribunal abrange não só o Estado de Minas Gerais, como também a fiscalização dos 853 municípios de Minas Gerais. Então, o tribunal, dentro dessa atuação concomitante, assim que é publicado um edital, ou ele pode agir de ofício, ou então, muitas vezes, chega ao tribunal uma representação dizendo, ou algum interessado naquela licitação, alguma empresa que queira participar daquela licitação, leva ao tribunal alguns pontos que ela entende que são irregularidades que estão postas ali naquele edital e pede uma atuação do tribunal. Nesse caso específico, eu não teria conhecimento agora do processo para te apontar qual irregularidade que foi apontada. Mas... pelas matérias que nós vimos nas reportagens, né, dizendo que, por exemplo, não havia especificação do que seria exatamente uma correção, uma obra, né? Então, faltaram detalhes. Nesse caso, aí o problema deve ter sido no objeto da licitação. O objeto dessa licitação não teria sido assim bem especificado. Isso é uma das causas que geralmente levam... Não pode ficar genérico, né? Exatamente. Porque a licitação, uma contratação, o princípio de uma licitação é que o objeto dela seja claro e específico, justamente porque quem está contratando tem que saber o que ela quer. Até para poder fiscalizar depois, né? Exatamente, porque por isso que há os projetos executivos, né, que devem ser feitos na fase interna da licitação para que tudo seja muito bem especificado, para depois que assinar o contrato, aquilo que foi especificado e que foi pedido seja entregue. Sim. Então, o tribunal ele é muito rigoroso nessa parte. O objeto da licitação deve ser claro e específico. O governador ficou bravo com o tribunal, será? Não chegou notícias. Como é que é a relação do tribunal com o governador? É boa? É ruim? Uma relação boa, institucional. Ele sempre está sempre pronto a atender as questões do tribunal. Então, assim, é uma relação institucional. E ele, assim, não demonstrou, assim, nenhum desagrado. Agrado, eu acredito que ele não tinha, não teve, né? Presidente. Mas o governador é uma pessoa que, pelo que eu percebo, gosta de seguir dentro da legalidade. Então, eu penso que isso essa decisão do tribunal, como qualquer outra decisão do tribunal, não deva tê-lo desagradado, porque as decisões do tribunal são sempre pautadas dentro da legalidade. O senhor citou há pouco a divisão, né, a união, os estados e os municípios, e é importante a gente comentar aqui que as prefeituras têm até o dia 31 de maio agora, não é isso? Para apresentarem ou para registrarem, né, no sistema do Tribunal de Contas as obras que cada município está fazendo, de modo que depois elas possam ser fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, não é isso? Como é que funciona isso? O tribunal manda fiscais por vontade própria aos municípios para fiscalizar, ou o tribunal precisa ser acionado? Explica para a gente como é que é essa dinâmica do tribunal.
O tribunal, agora eu te falei, ele pode agir de ofício, diferentemente do poder judiciário, que é inerte, ou seja, ele tem que ser provocado, né? Através ou por meio de uma ação. O tribunal não. O tribunal ele pode agir de ofício ou ele pode também ser provocado, igual eu te falei, por denúncias ou representações. Ok. Com relação às obras, o tribunal tem um sistema informatizado, que tem lá todas as abas, todos os campos, que devem ser municiados ali, os dados são fornecidos pelos jurisdicionados, aí no caso, os municípios. Então, tem os campos específicos que devem ser preenchidos, aí no caso, aí específico aí agora, pelos municípios, as obras que estão em andamento, aí eles colocam número da licitação, contrato, valor, o período que essa obra será executada. E o tribunal ele pode fazer um acompanhamento por meio dessas informações que ele recebe. Se por acaso ele vislumbrar que alguma informação, algum dado está fugindo ali de algum padrão ou de alguma norma legal, ele pode notificar o gestor responsável para que apresente algum esclarecimento e que faça a correção. E se assim o gestor não fizer, ele pode iniciar uma ação de fiscalização, seria uma inspeção in loco para verificar o que de fato está ocorrendo. E o cidadão comum, por exemplo, pode denunciar? Ele tem um canal para conversar com o Tribunal de Contas, para dizer, aqui na minha cidade está acontecendo isso, o prefeito, enfim. Existe essa via? Existe. É o que nós chamamos de controle social. Legal. Que é o controle que é feito pelo cidadão. E a maneira dele levar alguma irregularidade ao tribunal é através de denúncia. Na Constituição há a previsão de que todo e qualquer cidadão pode fazer denúncias ao tribunal. Então, ele pode levar isso diretamente, fazer uma denúncia ao tribunal, ali, juntando até elementos de prova da irregularidade, e o tribunal pode agir nesse caso aí, notificando o gestor responsável ou talvez iniciando uma inspeção in loco para verificar. Explica para a gente, o tribunal ele pune, por exemplo, vencidas todas as etapas de fiscalização, apuração e tal, no final ele pune ou ele oferece uma denúncia à justiça? Como é que funciona? Onde que isso acaba? Muitas ações acabam, muitas ações de fiscalização. Uhum. É gerado um processo que é oferecido a ampla defesa, né, ao gestor responsável ali por algum ato que o tribunal está examinando, que talvez possa conter uma irregularidade ou uma ilegalidade. O tribunal pode sim, a lei e a Constituição permitem ao tribunal sancionar os gestores com uma aplicação de multas, né, por algum descumprimento e também até a imputação de débito, se ele constatar que houve algum prejuízo para o erário público. Mas o tribunal hoje ele tem um viés mais educativo, mais orientativo. A punição aí, ela é como uma trincheira. Só naqueles casos em que não há como orientar ou que houve realmente um dano ao erário, que o tribunal realmente pune, mas hoje ele trabalha numa linha mais orientativa. Houve mas casos exemplares recentes, assim, de punições que chegaram a... Um caso recente que eu posso citar é de um médico que estava acumulando 5 cargos. No Estado? Em municípios. Em municípios. Então, o tribunal, uma decisão recente agora, ele condenou aí ao pagamento de uma multa, aí, acho que no valor de R$50 mil. Ele ou os municípios? Não, ou os dois? O médico. O médico. Porque ele omitiu, né? Geralmente, quando o servidor ele vai tomar posse de um cargo público, ele assina
um termo que ele não acumula ou ele não ocupa um outro cargo. Então, nesse caso aí, constatou-se que ele omitiu dos municípios onde ele é contratado, que ele já tinha sido contratado por um município anterior. Então, ele acabou sendo apenado justamente por omitir, né, essa informação e essa atuação funcional dele nos outros municípios. Presidente, quero agradecer a sua presença aqui na TV Alterosa, mas o nosso papo segue agora no canal do YouTube do Portal UAI, tá bom? Ok. Muito obrigado pela sua participação aqui na TV Alterosa. Eu que agradeço a participação. E a você que nos acompanhou aqui na TV, muito obrigado pela sua audiência. A gente sempre tem um compromisso marcado todo sábado, tá bom? Então, até sábado que vem. Tchau. Voltamos para o terceiro bloco do Em Minas de hoje, conversando com o conselheiro Gilberto Diniz, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Lembrando que a íntegra desta entrevista você lê na edição de amanhã do jornal Estado de Minas. E você também vê todos os recortes dessa entrevista no Portal UAI. Então fica sempre com a gente, acesse o Portal UAI, leia o jornal Estado de Minas, você vai ficar sempre por dentro de tudo que está acontecendo. Presidente, recentemente o Tribunal de Contas assinou um termo de cooperação técnica com a UFMG. Explica para nós que termo técnico é esse, como é que isso vai funcionar? Sim. Nós firmamos com a Universidade Federal, por meio da reitora Sandra Goulart Almeida, com a interveniência da Cátedra Jean Monnet, que é uma entidade de estudos europeu, que é aqui no Brasil, ou em Minas, ela é representada pela professora Jamile Diz. Então, esse termo de cooperação visa estreitar os laços entre a academia e o Tribunal de Contas. Isso pode se dar levando as coisas do tribunal à academia, para torná-lo mais conhecido da sociedade, e também trazendo a academia até o tribunal por meio da realização de congressos, de seminários, com a participação dos professores da Universidade Federal de Minas Gerais. E nós já temos, para o segundo semestre, em comemoração, o tribunal completa 89 anos. Já 89? Em setembro. Então, nós já, como marco, para iniciar a comemoração dos 90 anos do tribunal, que se dará em 2025, nós aí já estamos programando a realização de um congresso internacional. Traremos professores europeus aqui, juntamente com os professores da UFMG, a gente fazer um grande encontro aí. Essa aproximação com a academia é sempre importante, né? O conhecimento técnico, né? Exatamente. Muito bem. Pretendemos justamente isso aí, trazer esse conhecimento da academia para que nós aprimoremos, né, o trabalho que é prestado pelo Tribunal ao cidadão. Acho que hoje os órgãos e as entidades públicas, ela tem que ter a pessoa como a atuação dela tem que estar centralizada na pessoa. O foco no ser humano. No ser humano, exatamente. O tribunal e as outras, como de resto, todos os outros órgãos e entidades públicas, eles têm que melhorar, de alguma forma, a vida da pessoa. Porque, na realidade, o Estado como um todo, né? Uhum. Hoje, ele é conformado como um Estado fiscal. O que isso quer dizer? O Estado, ele sobrevive, ou ele se mantém, em grande parte, com os recursos que são arrecadados dos tributos que são cobrados de mim, de você, de todas as pessoas que vivem ali no território daquele Estado, né, que tem aquele poder de império sobre essas pessoas. Então, eu penso que o tribunal ele pode fazer a diferença
para melhorar a vida das pessoas, atuando de forma a evitar o desperdício da alocação dos recursos públicos, evitar os desvios e a malversação desses recursos públicos, para que uma maior parcela desses recursos públicos seja revertida em serviços de qualidade prestados ao cidadão. Fantástico, né? O senhor sintetizou exatamente o que tem que ser essa finalidade, né? Esse é o mote da minha tese de doutorado na UFMG, que é a justiça fiscal sob a ótica financeira, que é justamente isso. Como o tribunal pode participar desse processo para que a maior parcela dos recursos arrecadados com a tributação seja revertida realmente em proveito em favor do cidadão. Presidente, e os órgãos públicos de Minas Gerais, vários, estão passando por um processo importante de digitalização, não é? O Tribunal de Contas está participando disso? Como é que está isso lá? Demais. O tribunal hoje, até porque, para dar conta de fiscalizar um estado dessa grandeza do estado de Minas Gerais... Dessa magnitude. 853 é muito chão. Municípios, mais de 20 mil CNPJs estão sob a jurisdição do tribunal, ele tem que se valer da tecnologia e agora da inteligência, né, artificial. Então nós temos lá, até te convido a conhecer. Vai ser um prazer. O nosso Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência, que é o Suricato. Então, esse centro nosso de fiscalização integrada e inteligência, ele tem desenvolvido muitas ferramentas tecnológicas, que a gente chama de robô. O mais novo robô desenvolvido dentro do próprio tribunal e por técnicos do tribunal se chama Apollo. Tem 8 meses agora de funcionamento. Esse robô, essa ferramenta, ela se presta a verificar as planilhas orçamentárias nas licitações, justamente para verificar se não está havendo sobrepreço, né, nas propostas que são apresentadas nas licitações públicas. Que é um fator fundamental. Exatamente. E isso acelerou os processos? Obviamente deve ter acelerado. Isso tem acelerado muito, porque se o tribunal não se valesse, né, hoje das tecnologias da informação e da comunicação, o nosso trabalho seria muito dificultado. Então, nós temos aí desenvolvido várias ferramentas para auxiliar aí na nossa fiscalização, para ser uma coisa mais assertiva. Quando eu entrei no tribunal, chegavam ao tribunal aquela papelada, pastas, e eu como técnico, quando eu entrei, nós nos debruçávamos sobre aquela papelada, era como tínhamos que fiscalizar nota de empenho por nota de empenho. Para ver se estava tudo ali. O exame do tribunal nessa época era um exame de conformidade, né? Ver se aquilo que foi feito estava em conformidade com a lei. Hoje já houve um avanço até nessa questão da forma de atuar do tribunal. Além do exame de conformidade, é claro que esse nunca pode deixar de ser feito, que é verificar se o ato que foi praticado está em conformidade com a lei. Hoje o tribunal tem buscado a fiscalizar resultados, né, através ou por meio, principalmente, das auditorias operacionais. Então nós temos, hoje nós temos que avaliar políticas, né, se as políticas públicas realmente, igual eu disse anteriormente, estão melhorando a vida do cidadão. Então, também o tribunal avançou nessa questão da forma ou do alcance da fiscalização. Presidente, agora, por outro lado, é uma questão que é muito importante hoje em dia, essa questão da diversidade, né? Se eu não estiver enganado, atualmente todos os conselheiros do tribunal são homens no momento. Sim. E parece que desde 1935 apenas uma mulher assumiu a presidência, é isso mesmo? Só uma mulher, a conselheira Adriene Andrade, e que faleceu jovem, poderia estar jovem lá no demais. nosso quadro. É verdade. No nosso quadro. O que o senhor acredita que pode ser feito para reverter essa situação de modo a favorecer a presença de mais mulheres, né, o que tem sido buscado pela sociedade
de uma forma em geral, e até de pessoas pretas também, né, nos cargos de liderança. Sim. O que o senhor acha que o tribunal pode fazer? O tribunal em si, eu imagino que, no caso da escolha de conselheiros, eu acho que é um pouco difícil o tribunal fazer alguma ação nesse sentido, porque hoje são 7 conselheiros que atuam no tribunal. É bom a gente contar para as pessoas, né, como funciona. São 7 conselheiros e 4 conselheiros substitutos. Os conselheiros substitutos, eles são providos, ou os cargos de conselheiro substituto, que na realidade o cargo na Constituição tem o nome de auditor. E depois houve um movimento nacional surgido no TCU. O TCU é o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza os recursos federais. Ok. E como o tribunal é uma federação, em cada estado, hoje nós temos 33 tribunais de contas no Brasil, que é o TCU, os 26 estados, cada um tem o seu tribunal de contas, e o Distrito Federal também tem um tribunal de contas. Em 2 municípios, nós temos tribunais de contas que fiscalizam somente aqueles municípios, que é o TCM, ou Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, e o Tribunal de Contas do município de São Paulo. E nós ainda temos 3 tribunais de contas estaduais que cuidam apenas dos municípios, na Bahia, em Goiás e no Pará. Tem um tribunal que cuida só da fiscalização dos recursos estaduais nesses 3 estados. Uhum. Tem o Tribunal de Contas do Estado, que cuida apenas da fiscalização dos recursos estaduais. E tem um Tribunal de Contas estadual que fica a cargo só de fiscalizar os municípios daquele estado. Então, nós temos esse caso aí na Bahia, em Goiás e no Pará. Então, são 33 tribunais ao todo. Mas aí, voltando à questão das mulheres... Então, desses 7 conselheiros, 4, eles são escolhidos pela Assembleia Legislativa. 3 são escolhidos pelo governador. Okay. 1 de livre escolha, 1 em lista tríplice da carreira aqui, ou da classe de auditores ou de conselheiros substitutos, da qual eu sou oriundo, e um outro que é escolhido também em lista tríplice do Ministério Público, que atua junto ao tribunal. Então, eu penso que dos conselheiros que vêm do Ministério Público e da classe dos auditores, eles são escolhidos por concurso, né? Então, aí é difícil de fazer essa escolha, porque a escolha é feita pelo concurso. Pelo concurso. Pode passar homem, como pode passar mulheres, né? E a Assembleia que faz a escolha, faz a votação entre ali os seus 77 integrantes. Eu acho que talvez pudesse haver uma maior mobilização, por exemplo, dentro da Assembleia para, não sei, estabelecer uma forma aí de paridade, né, nas escolhas. Seria um caminho. Como foi feito agora, o CNJ, ele baixou o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, né? O presidente lá, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Barroso, Luiz Roberto Barroso, baixou uma resolução para haver uma paridade na escolha dos desembargadores, né, nos tribunais de justiça. Então, aí... Tentar equilibrar justamente aí o acesso das mulheres a esses cargos, né, de maior relevância. Pode ser e lá um caminho, no tribunal, né? Assim, eu posso te dizer com segurança que 70% dos servidores do tribunal são de sexo feminino. E a maioria que ocupam lá hoje postos de direção e de coordenação são mulheres. São mulheres também. O senhor já está com uma carreira no tribunal de quantos anos? Vou completar agora, entrei em 88, 36, né? 36 anos. É verdade que o senhor é o único presidente do tribunal que chegou a esse cargo pela carreira? Sim, servidor efetivo. Antes de mim, nós tivemos o conselheiro Eduardo Carone, que também foi servidor do tribunal, mas ele entrou lá em cargos de recrutamento amplo.
Depois ele foi galgado a auditor, quando o auditor era escolhido pelo governador. Sim. Eu entrei para o concurso público como técnico do tribunal, o cargo hoje é analista de controle externo. Depois eu fiz um novo concurso. Era como um contador. É. E depois... Na época eu entrei, era contador. Inspetor. É. Eu me formei em Ciências Contábeis em 1987. Aí no ano seguinte, em 1988, logo no início do ano, teve um concurso no tribunal, eu fiz e consegui aprovação. Então eu já entrei lá, na época o meu cargo era contador-inspetor. Depois foi mudando a nomenclatura do cargo, hoje é analista de controle externo, especialidade Ciências Contábeis. Se eu estivesse lá hoje, eu seria analista. E esse nome também nós estamos, já há um projeto em formulação dentro do tribunal, que hoje há um movimento para que os técnicos do tribunal, dos tribunais de contas passem a denominar-se auditor de controle externo. Então, daqui a pouco, nós vamos enviar um projeto de lei à Assembleia, mudando a nomenclatura do cargo de analista de controle externo para auditor de controle externo. E aí, num certo momento, o senhor percebeu que era importante ser também um profissional do direito? Sim, eu entrei no tribunal como contador e durante ali o desenvolvimento ali das minhas atribuições, eu percebi que o tribunal valorizava mais os bacharéis em direito. Eu falei, então eu tenho que também fazer um curso. Tem que correr atrás. De direito. Aí tentei a obtenção de novo título, não consegui. Fiz um novo vestibular na Faculdade de Direito Milton Campos, fui aprovado. Me formei em Direito, depois eu fiz o mestrado e o doutorado na UFMG. E é bacana isso, né, de um funcionário de carreira chegar ao posto máximo, né? Sim, bacana, funcionário de carreira que chegou à presidência, eu sou o primeiro. E também sou o primeiro servidor do tribunal que passou no primeiro concurso de auditor. Né? Ah, legal. Eu e um colega, Hamilton, que hoje é conselheiro substituto. E o senhor fica na presidência até quando? Até início de fevereiro de 25. A minha presidência começou em 15 de fevereiro do ano passado, então são 2 anos o mandato de presidente. Uhum. Então, devo ficar até 15 de fevereiro. Aí... Muito trabalho até lá. E lá no tribunal nós temos um sistema de rodízio para assumir a presidência. Assume a presidência o conselheiro mais antigo que ainda não foi presidente. Tá. Então, geralmente vem numa linha sucessória. É o vice que assume, né? Ele passa... Ou seja, já se sabe quem será o próximo. Já se sabe porque é uma tradição aí já de dar lugar ou possibilitar a todos os conselheiros chegar à presidência. E quem vai ser o próximo, então? O próximo é o vice-presidente atual, que é o conselheiro Durval Ângelo. Legal. Presidente, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no nosso programa. Agradecendo mais uma vez a honra de tê-lo aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, fiquei muito honrado em bater esse papo aqui com vocês de uma forma bastante informal, mas eu espero ter atendido aí. Demais, muito esclarecedor, viu? Muito obrigado. Por nada. E a você que nos acompanhou, como sempre, eu gosto de agradecer aqui a sua audiência, a sua permanência com a gente aqui, sempre nessa troca, essa relação de você acompanhando a gente na internet e nos prestigiando com a sua presença, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta na semana que vem. Tchau.